Provavelmente a pornografia é o pior mal desse século e talvez dos próximos séculos também. A gente vai conversar sobre isso lendo 2 relatos, o relato do Ponto B e também do Guilherme. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo, ou algo que você esteja sentindo no momento, seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que está no comentário fixado desse vídeo, ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e possa fortalecer o nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. Bom, vamos ao relato do Ponto B. Olá, sobrevivente, eu gostaria de conselhos práticos de como abandonar o famoso vício em pornô. Sinceramente, estou nisso há 6 anos, desde a pandemia, quando eu estava na pré-adolescência. E já vi vários vídeos sobre conselhos, pesquisei em sites, mas nunca mudei de fato. Eu sempre fico num para e volta. Tenho um relacionamento que vai fazer 2 anos. Contei tudo a ela, as coisas que passo e mesmo assim ela quer ficar ao meu lado e me ajudar. Mas não consigo parar de verdade. Tenho um desejo inconsciente totalmente incontrolável. A minha mente só pensa em sexo e sexualizo mulheres sem parar. Perdi bastante a esperança em mim, a esperança de que posso largar isso de uma vez por todas. É um vício prazeroso demais e no fundo eu sei que eu não quero parar com isso. Já que se você é viciada em algo, você gosta daquilo querendo ou não. Sinto um peso enorme no meu corpo, isso tirou toda a minha vivacidade. Não tenho muitas energias para fazer coisas que exijam um mínimo de esforço e disciplina. Sair de casa e enfrentar lugares públicos virou uma angústia. Fazer algo produtivo se tornou algo totalmente inalcançável. Não fui para um psicólogo ainda, mas já marquei um, só que ainda estou desesperançoso, já que tentei quase tudo para parar, mas no final eu volto. Volto porque eu não quero parar e não consigo. É um ciclo de prazer, arrependimento e desejo eterno. O que você e a filosofia têm a dizer sobre tudo isso? Você já passou por algo parecido? Agradeço por tomar seu tempo para ler, mesmo se não fizer um vídeo com isso. Agora o relato do Guilherme. Eu vejo pornografia desde os 12 anos, e hoje, com 18, sinto que isso já me afetou bastante. Não é só um hábito qualquer, parece que virou algo que influencia meu jeito de pensar, agir e até a forma como eu enxergo as pessoas no dia a dia. Sinto que isso atrapalha minha vida social, meus relacionamentos e até minha confiança. E o pior de tudo é que eu sei que me faz mal, tenho consciência disso, mas mesmo assim continuo assistindo, como se fosse algo automático. E toda vez que eu assisto, depois bate um sentimento ruim, tipo culpa, arrependimento e até um vazio. Parece um ciclo que eu não consigo quebrar, por mais que eu tente. Queria entender como sair disso e voltar a ter mais controle sobre mim mesmo, porque sinceramente já tá começando a pesar bastante na minha vida. Bom, no episódio de hoje, como deu pra perceber, nós tivemos 2 relatos, e são 2 relatos que acabam dizendo a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Principalmente em relação ao automatismo, principalmente a isso estar pesando na rotina, principalmente no fato disso estar atrapalhando a vida deles de forma geral. E eu acho interessante a gente começar esse assunto sem aquele clichê de você consegue, basta querer, vai dar certo, não, é só questão de esforço. Não é só questão de esforço. Quando se estuda minimamente a neurociência, você percebe que a partir do momento que alguns caminhos já foram ligados no cérebro, é necessário uma mudança por completo, tanto no estilo de vida, quanto no ambiente, quanto em outras situações, para que esse vício seja manejado primeiramente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui exatamente é que a gente precisa chegar na definição de que normalmente pessoas viciadas enfrentam uma espécie de caminho duplo no cérebro. Em um caminho, a pessoa quer usufruir do vício o tempo inteiro, quanto for possível, conseguir o máximo de dopamina com isso, e o outro caminho é o caminho mais consciente, em que a pessoa quer parar e percebe o quanto isso está afetando ela negativamente. É interessante a gente separar essas coisas e perceber que parece que tem 2 de nós na nossa cabeça. Parece que a gente tem 2 versões de nós, uma que é consciente, que quer tomar conta das coisas, e a outra que comanda a nossa vida. Isso se linka diretamente com o Sigmund Freud, o psicólogo austríaco e tal. Ele já falava que o inconsciente ele não mente, ele só faz o que ele sabe fazer, e o inconsciente para Freud tem o objetivo de buscar o prazer e evitar o sofrimento, ou o que chamavam também de desprazer. Só que foi muito tempo depois que a neurociência começou a explicar o mecanismo disso de forma mais precisa. O que acontece no cérebro de quem consome muita pornografia é o que o Robert Sapolsky, que o Macaco gosta de citar aqui também, descreveu como o sequestro dopaminérgico. Basicamente, a gente já falou sobre dopamina aqui algumas vezes no canal, mas o nosso sistema de recompensa do cérebro ele é calibrado num período muito crítico, que é na nossa pré-adolescência. Quando a gente é pré-adolescente / adolescente, a gente tá no ápice da nossa neuroplasticidade. A neuroplasticidade é como se fosse a capacidade que a gente
gente tem de moldar o cérebro para aprender novas habilidades, para lidar com várias situações diferentes. Embora essa definição talvez não seja mais exata. Você tem alguma definição mais clara, Bacaco, do que seria uma neuroplasticidade? Neuroplasticidade seria basicamente o seu cérebro se moldar aos estímulos que você submete a ele. Então, digamos, você pratica alguma atividade física ou algum outro esporte, qualquer coisa do tipo, que fortalece uma determinada região do seu cérebro. Então, aquela região específica vai ser muito mais trabalhada e vai acabar se desenvolvendo muito mais do que as outras, digamos assim. Pronto, perfeito. Obrigado pela ajuda. Você citou esporte, por exemplo, mas a pornografia também acaba, né, moldando muito o cérebro nesse quesito. Qualquer tipo de estímulo, na verdade, que a gente submete ao cérebro, ele acaba respondendo e se desenvolve mais naquilo. Só desculpa te interromper, mas a ideia do hábito é justamente essa. Você começa a sujeitar o seu cérebro a uma diversidade de estímulos, ele vai se moldando aqueles estímulos. Por conta dessa sujeição constante, ele acaba ficando muito bom em fazer algumas coisas. Então você pode ficar muito bom em praticar uma atividade física, por exemplo, você pode ficar muito bom em resolver algum problema matemático, mas da mesma forma que você pode ficar muito bom em uma coisa positiva, você pode ficar muito bom em um vício, que é uma coisa que te faz mal. Porque do ponto de vista cerebral, um vício e um hábito positivo são a mesma coisa, são só comportamentos que você repete. Perfeito, eu lembro de ver, inclusive, o Wesley falando sobre isso, sobre não tem diferenciação, né, entre hábito e vício. Quem falava sobre isso também era o Norman Doidge, né, Doidge a pronúncia, e ele tem um livro escrito que se chama O Cérebro que se Transforma. E basicamente ele fala sobre a neuroplasticidade, e ele mostra nesse livro que o cérebro adolescente, expostos a estímulos sexuais artificialmente intensos, que no caso é a pornografia, acaba recalibrando o que o adolescente considera normal. E aí o mundo real muitas vezes passa a parecer insuficiente. É por isso que tanto o ponto B quanto o Guilherme, eles relataram que a vida, eles não foram diretos a esse ponto, mas assim, eles relataram que é como se a vida estivesse ficando sem graça muito por conta desse vício. E embora a gente ache inicialmente isso por questões religiosas muitas vezes, embora a gente ache que isso é uma fraqueza de caráter, na verdade é uma questão química do cérebro. Eu não tô falando isso pra você não se preocupar com um possível vício em pornografia. Só estou dizendo que muitas vezes a gente olha pro problema errado. Schopenhauer, ele falava que o desejo em si é uma força cega, sem uma finalidade racional, que usa o ser humano como veículo. Ele chamava isso de willy, né, a vontade. O desejo sexual, pra ele, era como se fosse uma expressão mais visceral dessa força. O problema, na verdade, não é você ter um desejo sexual. O problema é que esse objeto de desejo que a gente tem, ele praticamente foi sequestrado por uma indústria que lucra exatamente com esse tipo de sequestro, tanto dopaminérgico quanto do desejo de forma geral. E o que acontece é que a gente acaba se tornando um escravo das imagens que a gente tem, dos fetiches que são desenvolvidos, dos aplicativos que as pessoas utilizam para isso. E é interessante a gente lembrar também que a pornografia em si, neurocientificamente falando, não é prejudicial, né? Assim como todo hábito, o que acaba sendo prejudicial é o excesso dele. O problema é que a pornografia é tão dopaminérgica que não tem como separar o que é uma dose saudável do que não é uma dose saudável. Na psicologia em si, o que tratam é que normalmente um problema só é um problema quando é um problema. Em outras palavras, aquilo só é ruim quando começa a afetar a sua vida negativamente. A grande questão é que muitas vezes isso surge de problemas anteriores. Tem o Gabor Mate, ele é um médico e pesquisador do Canadá, e ele dedicou décadas da vida dele ao estudo do vício. E tem uma frase dele bem interessante. A frase é: a pergunta não é por que o vício, mas por que a dor. Porque na visão dele e de outros especialistas também, todo vício, seja em pornografia, em drogas, em qualquer outra coisa, na verdade existe para preencher algo. No caso de quem consome muita pornografia, pode ter sido, no caso do ponto B, né, a pandemia, a pré-adolescência, o isolamento, uma série de problemas que a gente tem na fase mais nova mesmo. E aí, quando a gente tem uma série de problemas e o nosso cérebro encontra conforto em algo como a pornografia, ele utiliza a pornografia como anestesia. Então a pornografia não entra na vida da pessoa por acaso, entra num momento de vulnerabilidade e fica porque funcionou pro cérebro dela. A questão da sexualização compulsiva, que o ponto B falou, tem uma explicação que vai além do moralismo também. Tem o psicólogo social Philip Zimbardo, no livro A Mente Masculina Desconectada, ele fala como a exposição crônica à pornografia reorganiza os esquemas que os homens têm no cérebro, criando o que ele chamou de dissociação entre excitação e conexão. Ou seja, você não tá sexualizando mulheres porque você é uma pessoa ruim. Você tá fazendo isso porque o seu cérebro foi treinado durante vários e vários anos a dissociar o corpo de quem são as pessoas. É uma objetificação pesada mesmo. E é normal nesse período existir uma série de ciclos de prazer, de arrependimento, depois você tem recaída. Na psicologia comportamental, isso é chamado de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas continuarem, por exemplo, em relacionamentos que são uma merda. Ou o mesmo mecanismo que faz as pessoas continuarem jogando no tigrinho. Essa irregularidade do prazer torna o prazer muito mais viciante do que um prazer constante, aquele desejo de não saber se você vai ganhar na próxima rodada. E aí cada recaída não
é que reinicia o seu desejo do zero, ele acaba cooperando mais ainda para que esse desejo exista no futuro. E aí que tá a armadilha disso tudo, do quanto a gente tenta, por força de vontade, mudar isso, o quanto a gente tenta superar a pornografia com milhares de estratégias diferentes, sendo que a gente não causa muitas vezes o que tá gerando a pornografia na sua vida. E é para isso que é interessante procurar a psicologia, procurar um tratamento, procurar a terapia, justamente que é o que o ponto B falou, que ele já estava procurando, mas estava meio desesperançoso. Mas um bom psicólogo vai conseguir encontrar a razão do qual você consome tanta pornografia e vai inclusive te orientar a mudar o ambiente e tudo que for necessário para que esse vício deixe de ser um vício tão destrutivo para você, ao ponto dele não ser tão destrutivo, ou ao ponto de você conseguir segurar ele de uma forma tão natural, digamos assim, que ele não vai mais afetar a sua vida negativamente. Eu acredito que hoje em dia falar de pornografia já é uma parada um pouco saturada, no sentido de que todo mundo já viu alguém falando disso, todo mundo já ouviu muitas pessoas falando a respeito disso, até porque digamos que virou uma fórmula pronta pra falar sobre pornografia. Basicamente, quando alguém fala de pornografia, não tem problema com pornografia, vem sempre uma pessoa que já tem, parece que é o Ctrl-C, Ctrl-V de, não, por causa disso, por causa da dopamina, blá 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 blá. Isso virou até meme o tempo, eu lembro de frequentemente eu acabava vendo um meme do tipo, papagaio aprende a falar pornografia e dopamina e ganha certificado de psicologia. Tem muita gente que fica fazendo essa brincadeira na internet. Mas as pessoas normalmente tendem a focar muito no aspecto mais superficial da coisa, na parte do sintoma ou numa forma bem mais superficial de tratar todo esse problema ou como tentar resolver a situação, porque não é uma parada tão simples assim. Eu costumava dizer também que o instinto sexual é a causa da guerra e o objetivo de quase todo esforço humano. É mais ou menos aquilo que o grande filósofo Piton falou certa vez, só que por motivos de family friendly a gente não vai citar aqui o grande filósofo Piton. O Piton que realmente existiu, né? Não um filósofo inventado, sim, não, sim, né? Sim. Mas é basicamente essa ideia, o que o Schopenhauer dizia, de que as pessoas, até por uma questão evolutiva mesmo, seres humanos têm um impulso, um instinto natural muito forte para a reprodução. As pessoas, digamos assim, todas as espécies, elas foram feitas para passar os genes adiante. Então, diferente de, sei lá, comida ou água e outras coisas, esse instinto, esse desejo pode ser algo muito mais intenso porque envolve diretamente a perpetuação da sua espécie, digamos assim. É você passar adiante a sua genética, é um instinto que você não pode lutar contra. Não tem como você lutar contra a sua própria sexualidade. A questão de tudo isso é que as pessoas, por terem em mente isso já antigamente, isso desde a antiguidade, as pessoas tinham em mente que por esse desejo ser muito intenso, isso poderia facilmente ser utilizado como uma forma de comércio também, como uma forma de obter algum lucro por cima dessas pessoas. E hoje em dia, com a pornografia é basicamente isso. O que você tem é um impulso natural que você tem, que você não pode abrir mão dele, mas que outras pessoas, por reconhecer esse impulso seu, acabam fornecendo um produto, que no caso era a pornografia, mas com outras coisas também acontece, que cada vez mais instigam a alimentar mais esse seu lado, digamos assim. Então, por conta disso, é natural que você acabe ficando mais preso, porque você tem constantemente uma oferta para uma demanda natural que você tem. Só que a forma que isso é feita não é de uma forma saudável, não é de uma forma natural. Eu acho que todo mundo já deve saber que a forma que a pornografia vende sexualidade, coisa do tipo, é uma forma totalmente distorcida. Aquilo é feito para ser performático, aquilo é feito para ser exagerado, aquilo é feito para chamar atenção. E o que acontece muitas das vezes quando a gente recebe essa quantidade muito alta de dopamina é que o cérebro, por conta da chamada homeostase, explicando aqui para caso você não entenda, é um mecanismo natural que o corpo tem de tentar manter sempre as coisas em equilíbrio. Ou seja, como você ter muito de alguma coisa pode ser ruim, ao mesmo tempo você ter menos pode ser ruim também, o seu cérebro constantemente vai tentar equilibrar as coisas para fazer com que tudo continue funcionando. Só que quando a gente tá falando de vícios, quando você chega num determinado ponto em que o seu cérebro tenta amenizar ou tenta equilibrar essa quantidade de dopamina muito maior que você recebe por conta da pornografia, ele nivela aquilo, e para você ter de novo aquele mesmo sentimento de alívio, aquele mesmo sentimento de prazer, você acaba tendo que recorrer ou a consumir com muito mais quantidade, você consome muito mais do que antes, ou você acaba recorrendo a conteúdos que são um pouco mais pesados, digamos assim, conteúdos que já são mais esquisitos, pra não ter que falar outra coisa. Então, por conta disso, existe um certo fator bioquímico nessa história toda que a gente precisa ter em mente para entender melhor como é que funciona, mas existe um fator também que é muito mais emocional e psicológico. O plano B falou da pandemia, por exemplo, como isso afetou ele, mas muito do que a gente acaba enfrentando de dificuldade com pornografia hoje vem muito mais de problemas relacionados a nós mesmos. E isso não serve só para pornografia, mas serve para vícios no geral. As pessoas normalmente tendem a recorrer a alguma espécie de vício quando elas têm algum problema na vida delas que parece, na maioria
maioria das vezes, algo pesado demais. Lidar com a vida, na maioria das vezes, pode ser algo muito pesado. E pra tentar compensar esse sentimento de peso, de cansaço que a vida acaba trazendo, as pessoas acabam preferindo recorrer a alguma espécie de prazer imediato. Pô, às vezes pode ser pornografia, pra algumas pessoas é o álcool, pra outras é o cigarro, pra outras pode ser cassinos, por exemplo. Lembrando que a pornografia, Bacaco, também é a mais acessível porque é de graça, né? Sim, exatamente. É muito mais fácil você acessar também. A gente tem outros fatores também que acabam contribuindo ainda mais para que o vício fique ainda pior, que são a falta de certos limites que você tem para esse comportamento. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Uma pessoa pode ter muito mais dificuldade de mostrar o vício dela, caso seja cigarro, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma, que é viciada em cigarro, em nicotina, qualquer coisa do gênero, ela vai ter muito mais dificuldade para manter esse vício constante, porque as pessoas nos lugares sempre vão reclamar do cheiro do cigarro, sempre vão reclamar do cheiro dela. E tem um fator financeiro também, que já que quem compra cigarro em muitas quantidades tende a gastar muito dinheiro, a mesma coisa com álcool. Só que com pornografia, cara, com o celular você consegue acessar facilmente. E por mais que hoje em dia aqui no Brasil as pessoas estejam começando a desenvolver alguns mecanismos para lidar com isso, ainda assim é uma parada que você consegue acessar fácil, mesmo que não seja de forma explícita. Você acessa as redes sociais, por exemplo, a primeira coisa que aparece é uma bunda na sua cara, ou coisa do tipo, você vai, sei lá, em alguma rede social, vai no Reddit, por exemplo, sempre tem algum post que é mais sugestivo. Então, existe um fator também ambiental nessa história toda que reforça esse comportamento. Hoje em dia a nossa sociedade ela é muito mais sexualizada do que ela era no passado. Antigamente, para você ter acesso a alguma coisa do gênero, você tinha que ficar ou acordado até muito tarde, ou você tinha que de algum jeito comprar uma revista numa banca. Então, em comparação a como era no passado e como é hoje, a nossa sociedade está extremamente sexualizada. Isso me lembra o que escreveu também o Aldous Huxley, que escreveu o livro Admirável Mundo Novo, em que ele fala justamente sobre isso. A distopia que ele cria é justamente uma sociedade que foi completamente baseada no prazer. Então, tendo tudo isso em mente, eu acho que primeiro, pra gente começar a pensar numa solução pra isso, é entender que nunca vai existir de fato uma cura pra um vício em pornografia. Você nunca vai ficar 100% livre de um vício. Isso eu acho que é um erro que as pessoas têm com bastante frequência. Elas pensam de uma forma muito equivocada, que você se livrar de um vício significa você ter significa você perder a vontade de fazer aquilo. Pra falar a verdade, dificilmente, em casos muito raros, você vai perder muito a vontade de fazer alguma coisa. Pessoas que pararam de fumar, por exemplo, elas não perderam a vontade de fumar. Elas só diminuíram a frequência com que elas praticavam aquele hábito. Pessoas que, digamos, estão livres da pornografia hoje em dia, só pararam de praticar aquele hábito por um determinado tempo. Não quer dizer que elas perderam a vontade de praticar aquilo. Se acontecer de alguma exposição, seja por conta do ambiente, ou seja por conta de alguma circunstância aparecer de novo, ela vai ter uma recaída naquele vício. Eu vou me usar aqui de exemplo, mas teve uma época em que eu fumava e quando eu tinha parado de fumar, eu não perdi a vontade de fumar, eu simplesmente parei de fumar. E hoje em dia, por mais que eu seja mais tranquilo em relação a isso, se me deixar sozinho em casa, num momento estressado com uma carteira de cigarro, eu vou pegar a carteira de cigarro e eu vou fumar o cigarro. Macaco, eu tinha uma ex-chefe que ela tava há 20 anos sem fumar. E ela falou uma vez pra mim, disse que no exato momento que ela fumasse um único cigarro, ela voltava a fumar como antes. Que é como se não tivesse uma cura, digamos assim. É uma observação constante que a pessoa tem que viver pra tomar cuidado, né? Pra não retornar ao vício. Exato. Então, a gente precisa tirar essa ideia da cabeça porque eu entendo essa frustração que muitas pessoas sentem, já que a internet acaba contribuindo muito pra isso também, principalmente em meios que priorizam muito o autodesenvolvimento, do tipo, não, você tem que se autodesenvolver, você tem que ser você tem que superar todas as coisas e aquela conversa toda motivacional. E o que acaba é que as pessoas começam a tentar tratar desse vício de uma forma muito romantizada. E a partir do momento que elas têm uma recaída, elas veem aquilo como um fracasso total da vida delas. Elas começam a pensar que elas são fracassadas e inúteis porque elas não estão conseguindo lidar direito com o comportamento que elas têm. Então acho que é importante a gente ter essa ideia um pouco mais realista das coisas, de que você dificilmente vai perder a vontade de alguma coisa, especialmente se tratando de pornografia, que mexe com o instinto primitivo de qualquer ser humano. E eu acho que o que vem depois disso é você entender de que forma isso tem te feito mal. Porque uma das coisas que o Sêneca também falava é que faz parte da cura, do desejo de ser curado, é que não adianta você dizer que você precisa de ajuda se você não sabe exatamente por que você precisa de ajuda. Então, no caso dos dois aí, eles já reconhecem muito bem que eles precisam de ajuda porque isso de fato afeta a nossa vida diariamente, mas além dessa consciência de que a gente precisa reconhecer de que forma aquele vício tem feito mal pra gente, tem uma coisa que eu vou ter que citar aqui também que eu acho que é importante, ou sobrevivente eu gosto de estar um pouco por cima também, mas que eu acho que é importante de ter em mente e que vai exigir, digamos, uma certa maturidade das pessoas, porque é algo que muita gente não entende, cientificamente falando. Não é porque você não quer uma coisa que você deixa de fazer aquela coisa. O cérebro, por conta de um determinado vício, ele tende a criar na sua cabeça a ideia que você precisa daquilo quando na verdade você não precisa. Você pergunta pra uma pessoa que talvez fume, por exemplo, essa pessoa quando ela fuma, ela não gosta do cigarro. Cara, assim, cigarro é ruim, cigarro é uma parada muito ruim. Então uma pessoa que fuma, ela sabe disso, ela sabe dos efeitos que o cigarro tem pra ela, ela sabe do malefício que aquele hábito vai trazer pra vida dela. Mas
mas mesmo ela sabendo disso, ela não consegue parar. Porque existe uma diferença que a pessoa nem sempre consegue controlar entre o que você quer fazer e aquilo que você gosta de fazer. Com a pornografia é a mesma coisa. Você sabe que aquilo é ruim pra você sabe que aquilo tá te prejudicando, você sabe que aquilo afeta seus relacionamentos, mas ainda assim você não consegue se livrar daquilo porque seu cérebro entende que você precisa daquilo. Então, acho que pra gente começar, talvez eu sobremente dê algumas dicas depois de como a gente possa trabalhar com isso e eu complemente, mas é preciso que a gente pense que esse vício não é uma coisa tão simples assim de se lidar, até porque tem o fator do ambiente que influencia muito pra isso, mas é importante que a gente tenha uma ideia mais realista de como ver todas essas coisas, porque do contrário, o que a gente vai ver são pessoas que se forçam pra tentar parar simplesmente do nada e isso só gera mais frustração e impede que a pessoa de fato possa ter algum progresso na vida em relação a esse vício. Eu acho justo conversar sobre como foi a minha experiência com esse vício de forma geral. Eu comecei muito novo mesmo. Na época eu tinha TV a cabo e a internet eu acho que não existia nem próximo do que era hoje. Eu sou de 94, por exemplo. E meus pais trabalhavam de madrugada. Eles trabalhavam numa fábrica à madrugada, eles estavam em casa só a partir de meio-dia. Então eu ficava a noite inteira sozinho e descobri que tinha alguns canais que passavam uns conteúdos que na época eu não entendia muito bem o que era, mas que achava bom, né? E isso foi me acompanhando até a adolescência, mais ou menos. Que foi quando eu comecei a namorar, conhecer as gurias e tal, aquela coisa toda. E foi nesse momento, eu agradeço por ter notado isso rápido, pra mim, que eu notei o quanto aquilo me afetou. O que aconteceu foi que quando você é adolescente, você tem toda aquela necessidade de perder a virgindade, uma coisa que a gente abordou aqui no canal, inclusive. Tem todo aquele desejo de conhecer como é que é um corpo feminino, como é que é a interação, porque tudo aquilo que você vê na tela é muito... Você sabe que aquilo é falso, que aquilo não é real, que aquelas mulheres não estão presentes no seu dia a dia. Você sabe que as suas colegas que têm a mesma idade que você não têm o corpo que aquelas mulheres têm, não têm, enfim, a desenvoltura que essas mulheres teriam. O que aconteceu foi que no início da minha vida sexual, quando a gente começa a experimentar de fato o que é o sexo, o que é essas coisas, eu comecei a perceber que a pornografia era muito mais gostosa do que fazer sexo, de fato. Eu comecei a perceber que, tipo, era muito mais divertido eu estar sozinho fazendo aquilo do que eu estar fazendo aquilo com outra pessoa. O que pra minha mente isso foi completamente... não fazia sentido. Tipo, como assim é melhor pro meu cérebro, se bem que eu não tinha essa consciência na época, ver outras pessoas fazendo isso do que eu fazer isso? Foi nesse exato momento que eu falei assim, cara, eu tenho que parar com isso, não faz sentido. Hoje eu agradeço ao meu eu adolescente ter tido esse tipo de pensamento, mas o que eu decidi fazer foi só reduzir a quantidade de vezes que eu tava consumindo. Eu não me pus a pressão de tipo assim, não, você vai largar agora, você nunca mais vai consumir, porque quando eu tentava isso não dava certo. Então eu não sei se é uma dica que dê pra dar pra alguém assim, mas o que eu fiz foi simplesmente focar em reduzir a quantidade. Então se eu fazia isso, sei lá, 3 vezes por dia, eu até explico em conteúdos exclusivos do canal principal isso, de que eu simplesmente foquei em, beleza, se eu faço isso 3 vezes, vou fazer 2 agora. Todo dia só 2 vezes. Depois que eu me acostumei a fazer todo dia só 2 vezes, não, todo dia eu vou consumir pornografia só uma vez por dia. Vai ser a minha pílula o suficiente pra eu lidar com o dia. Depois, um dia sim, um dia não. Até que eu comecei a vincular isso a uma melhora. É até esquisito chegar nesse nível de intimidade com os inscritos, mas eu comecei a notar a ausência de pornografia como uma melhora sexual. No sentido de que eu me sentia muito melhor na cama nos dias em que eu não consumia pornografia. Então, depois que eu me casei, depois que eu tenho acesso frequente a sexo por conta do casamento, eu simplesmente não preciso mais. Mas por quê? Primeiro porque eu evito muitos gatilhos. Em conversas com o Bacaco já é algo recorrente. A gente conversar sobre estar em redes sociais com filtro de conteúdo adulto ativado, né? Pra que a gente não encontre alguma coisa sem querer. E principalmente, eu evito sexualizar muito meu cérebro com redes sociais ou com outras coisas. Porque assim como o exemplo que eu falei da minha chefe que era fumante, eu tenho certeza que seria muito fácil pra mim voltar a consumir uma quantidade talvez superior do que eu consumia quando eu era adolescente. Justamente porque, por exemplo, eu tenho momentos da minha vida em que eu não tenho vício nenhum, no sentido de que eu não fumo, não bebo, nunca fiz essas coisas. E a única válvula de escape emocional que eu tenho é a comida. Então muitas vezes eu tenho que tomar muito cuidado pra não comer demais, pra não engordar, pra não acabar errando nisso, porque é a única válvula de escape que eu tenho. Só que se eu ativasse a válvula de escape da pornografia também, eu tenho certeza que meu cérebro ia encontrar uma fonte absurda de prazer nisso e por isso eu evito a todo custo. Então tem certas situações que, por exemplo, não são eróticas e me deixam animado, digamos assim. E isso é algo positivo pra mim. Eu vejo de certa forma que eu não preciso de porque assim, as pessoas que são viciadas em pornografia, elas vão cada vez, acredito que não todas, mas é frequente que elas vão cada vez mais consumindo coisas mais pesadas,
mais pesadas, mais pesadas. Então, quando, por exemplo, sua esposa ou alguma outra pessoa simplesmente olha pra você com um olhar diferente, você já fica animado, você pensa assim, pô, meu cérebro tá limpo em relação a isso. Onde eu quero chegar com toda essa conversa? Isso aqui foi a forma que eu utilizei pra me livrar disso. Eu não estou dizendo que isso aqui vai funcionar com você, mas é interessante, até mesmo Wesley Delanogari fala isso, que ele vinculou a ausência de cigarro dele a correr melhor. Ele corria, aprendeu a correr, né, enquanto ainda fumava. Então, algo que orientava ele a reduzir um hábito nocivo, que era o cigarro, era o hábito positivo da corrida. Pra mim foi algo parecido, no sentido de que o ato que eu utilizei pra melhorar em detrimento do uso de pornografia era a minha vida sexual. Eu sei que nem todo mundo tem uma vida sexual disponível, digamos assim, e eu não acho que vale a pena você esperar ter ela pra fazer alguma coisa em relação à pornografia. Mas é interessante focar na questão de pelo menos reduzir a frequência, porque vamos dizer que você consome pornografia de uma forma doentia 7 vezes ao dia. Mesmo se você daqui a 2 meses estiver consumindo 3 vezes ao dia, o que ainda é muito, você já reduziu um dano muito severo no seu cérebro. Não literalmente, mas você entendeu o que eu quis dizer. É muito mais fácil futuramente você reduzir para 1 vez ao dia. Então a gente entra muito nessa questão de ficar preocupado em largar o vício em pornografia, sendo que talvez o interessante seja começar com passos pequenos, tipo, como é que eu reduzo a frequência? Reduzir uma única frequência. Quando é que você consegue, por exemplo, no momento que você tá lá, que você vai começar a fazer aquilo, você para e fala assim, cara, hoje eu não vou fazer. Quer saber? Hoje eu não vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou conseguir fazer isso aqui de novo. Mas hoje, só hoje, o desafio é só hoje eu conseguir isso aqui. A gente deveria tentar fazer essas coisas aos poucos mesmo. Chega um momento que você já acessou pornografia uma vez no seu dia, já fez o que você queria fazer, você vai acessar uma segunda vez. Cara, você pode falar assim, mas peraí, eu já acessei hoje. Eu aguento até amanhã. Ou então, você pode colocar um contador brincando assim, do tipo, não, eu só vou fazer isso aqui quando o contador chegar em meia hora. Você tava lá com desejo de fazer alguma coisa, você falou assim, eu vou fazer, mas eu vou esperar meia hora pra poder fazer. Essas pequenas coisas que quebram o automatismo da pornografia acabam te ajudando. Mais uma vez, estou dizendo que é a solução, não. A solução pra mim, de verdade, é terapia. É você se alinhar com um psicólogo, com uma psicóloga, verificar, acho que a TCC talvez seja a terapia cognitivo comportamental, seja muito mais efetiva nesses pontos. Eu não sou um profissional, então isso aqui é só uma opinião vazia, né? Pode ser que alguma outra vertente da psicologia ajude mais. CRP patrocina a gente. Essa RP vai processar a gente. Mas é isso, o objetivo talvez seja errado você já pensar em largar um vício tão profundo no seu cérebro. Só de você reduzir talvez a frequência dele, você já reduz inclusive o estrago que isso vai fazer no seu cérebro no decorrer do tempo. E eu acho que um ponto também que pode ajudar nesse caso, existe sim essa dica, vamos falar assim, de você tentar reduzir aos poucos a sua exposição com isso. Especialmente se o tipo de conteúdo que você consome já é um conteúdo extremamente irreal, digamos assim, pra não ter que entrar em outros detalhes a respeito. Mas esse processo todo de dessexualizar o seu cérebro, que muita gente tem falado de tempo pra cá, também envolve aos poucos você tentar reduzir o tipo de conteúdo que você consome. Não só em quantidade, mas também em intensidade de estímulo que você consome. Então, se você consumir muito conteúdo pesado, vai ser interessante você tentar dar uma reduzida pra uma coisa que é, digamos, mais normal, pra falar assim. Porque isso também é uma forma do seu cérebro acabar se adaptando a um padrão de dopamina um pouco menor. É aquela coisa que eu falei da homeostase mais cedo, de você constantemente submeter o seu cérebro a estímulos um pouco mais neutros, para que você gradativamente comece a, digamos, equilibrar essa balança um pouco mais para baixo. E, claro, você diminuir a quantidade também pode ajudar com isso. E a gente deve levar em conta também que esse processo todo exige paciência. E por exigir paciência, também é natural que você acabe recaindo de vez em quando. O que não pode acontecer é você pensar que você fracassou enquanto pessoa só porque você teve uma recaída num vício. Porque, como a gente já conversou aqui, isso é uma luta constante. Algumas pessoas vão passar a vida inteira tendo que lidar com isso, fugindo de gatilhos, evitando contato com coisas do gênero, porque elas sabem que caso aconteça uma recaída, por exemplo, o efeito rebote pode ser ainda maior. Eu lembro, por exemplo, de que teve uma época que eu tinha parado de tomar café, eu tinha ficado uns 2 meses sem tomar café. Não, foi um sofrimento absurdo aquilo ali. Até que um dia eu tava no trabalho à tarde, eu tinha que fazer um relatório pra empresa, pro meu chefe, e eu pensei, não, eu vou pegar só um copo de café aqui só pra poder aguentar um pouco mais o trabalho. Acabou que numa tarde eu tinha tomado quase 1 litro de café. Tô falando aqui só pra exemplificar, mas muitas das vezes esse efeito rebote pode ser intenso demais. E por conta da intensidade desse efeito rebote, a pessoa sente um peso de uma frustração ainda maior. Ou seja, já tem aquele fator de culpa quando você consome pornografia uma vez, aquela sensação ruim que as pessoas sentem quando praticam isso. Só que nesse caso, a sensação pode ser ainda mais potencializada por conta da frustração de você ter tido a recaída, ao mesmo tempo que você vai olhar para a intensidade daquilo que você fez e vai sentir ainda pior. Então é importante que a gente seja realista nesse sentido de tentar levar as coisas com calma, sabe? É com paciência. E com paciência, a gente tá falando de tempo mesmo, de você ter que sofrer uma recaída e tentar de novo. Não dá certo no dia, você vai ter que tentar de novo no outro. E a vida é sobre isso. É sobre a gente constantemente ter que lidar com os nossos erros e acertos e procurar melhorar para evitar que os erros nunca mais aconteçam de novo. E ainda
ainda que seja uma expectativa um pouco irreal para a vida, digamos assim, ainda é melhor que você diminua a frequência com que você pratica um determinado hábito ruim do que tentar se livrar dele de uma vez só, porque nesse último caso você só vai ficar mais triste e frustrado. E uma outra coisa que eu acho importante a gente trazer aqui para essa conversa também é aquilo que eu trazia com frequência aqui no canal, que era o autoconhecimento. E você me pergunta, Bacaco, mas por que autoconhecimento é relevante para essa conversa toda? Porque é preciso que você também tenha um pouco de consciência sobre as coisas que são importantes para você e quais são os seus valores. Mas como é que isso vai me ajudar? Como eu citei mais cedo, muitas pessoas acabam caindo em vícios por conta de problemas emocionais. Emocionais do tipo se sentirem frustradas consigo mesmas, com a própria aparência, com a própria realidade delas. Muitas pessoas usam isso como uma forma de compensar um certo sentimento de vazio que elas mesmas têm. Então, para tentar lidar com esse desconforto da vida no presente, elas acabam recorrendo a gatilhos ou certos hábitos que são mais convenientes só para tentar ter uma espécie de anestesia de todo esse fardo existencial. Então, quando eu falo de autoconhecimento, de você procurar entender mais de si mesmo, eu falo também de você procurar para si um motivo para tentar lidar com todo esse problema. Aqui muito aquilo que o Viktor Frankl falava também, de você procurar um propósito para que você saiba lidar com as circunstâncias do seu presente. O Nietzsche também falava sobre isso, que quem tem um porquê consegue superar os comos da vida, mas você, ao mesmo tempo que tem que reconhecer por que esse hábito tá te fazendo mal e como esse hábito tá estragando a sua vida aos poucos, porque, de forma bem objetiva, a pornografia afeta sim sua vida diretamente. Dá até pra dizer que pessoas ficam mais burras por consumir pornografia, já que isso reduz também a atividade do córtex pré-frontal. Além disso, a gente deve ter em mente também o que a gente quer pra nossa vida. Às vezes você pode acabar caindo em vícios ou em gatilhos porque você não tem muito bem um propósito, uma direção pela qual você quer seguir. Então, ao mesmo tempo que você tá tentando manter em mente, tentando reduzir os hábitos ou a frequência com que você pratica esse hábito, é importante que você também tenha uma meta ou um objetivo, ou um objetivo para que você possa alcançar. Porque de nada adianta você tentar cortar um hábito ou se livrar de um hábito por ele ser ruim, se você não oferece para o seu cérebro uma alternativa que seja mais importante, que tenha mais significado para você. Então, durante esse processo de autoconhecimento, é importante que você tenha uma base, um fundamento sobre quem você é, sobre o que você acredita, sobre o que é importante para você, que você comece a perseguir um pouco mais aquilo que tem valor para você de verdade. Como eu já mencionei aqui, muitas das vezes esse consumo de pornografia ou de qualquer outro vício é uma tentativa confortável de você fugir de uma responsabilidade ou de um compromisso que pode ser muito mais valioso para você, mas que exige muito mais energia, exige muito mais esforço. Então, durante esse processo é importante que você procure alguma coisa mais importante, que seja mais significativo para você. Pode ser, sei lá, passar no vestibular, conseguir uma carreira, conseguir uma família, qualquer coisa que seja mais importante para você, que exija um esforço, às vezes vale a pena você mirar nessa coisa para tentar se desenvolver para alcançar aquele objetivo. É o que o Wesley fez com a corrida, por exemplo. Ele se sentia limitado por conta do cigarro, porque ele estava começando a gostar muito de corrida, e como o cigarro estava limitando o desenvolvimento dele da corrida, ele teve que parar com o cigarro para que ele pudesse progredir na corrida. Só que a mesma coisa se aplica a outros cenários da nossa vida também. E para que a gente tenha uma ideia do que é importante de fato, daquilo que a gente quer para nossa vida, para poder evoluir e se tornar uma pessoa melhor, isso vai exigir muito autoconhecimento também, de você conhecer aquilo que você quer, aquilo que faz sentido para você e aquilo que pode trazer um pouco de luz para esse mundo que a gente vive. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Cara, 40 minutos de vídeo gravados, Bacaco, a gente precisa reduzir essa minutagem dos vídeos, cara. Vamos começar a fazer shorts. Vamos começar a fazer shorts, porque daqui a pouco a galera não assiste mais os vídeos, porque os vídeos estão chegando perto de 1 hora de duração. Mas enfim, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu espero que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações se o conteúdo for do seu interesse. E caso você queira ajudar a gente a manter esse canal ainda ativo, cara, faz um live pix pra gente, um pix de qualquer valor. Sei lá, R$1 já ajuda muito. E a gente agradece, o link tá no comentário. Aliás, tá na descrição do vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau. A gente se vê.